O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu de tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque dizia que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Aqueles que têm lugar, procuro ser breve. Primeiro, queria agradecer a todos que se empenharam. Queria agradecer a Deus, por mais este ano pudemos celebrar a festa do nosso padroeiro, São José da Anchieta. Mais uma vez aos padres que estiveram aqui durante a novena, que foram convidados e aceitaram com muito carinho. Agradeço a Deus, ao nosso querido Gil, mais uma vez bem-vindo com a esposa, o filho, a todos vocês. A liturgia de hoje faz um convite para nós. Existe o bem e o mal. Mas, queridos irmãos, Deus quer que nós façamos a melhor escolha. Deus, ele se aproxima perto de nós, e quando ele está perto de nós, ele está para nos proteger. A liberdade, o livre-arbítrio, depende da nossa escolha de vida. Independente da nossa escolha de vida,
Deus, Ele sempre vai permanecer do nosso lado. O livro de Gênesis fala da criação. Tudo que Deus criou é bom, mas a melhor criação de Deus somos nós, seres humanos, com a inteligência, com a capacidade racional, para que nós, queridos irmãos, uma vez criado por Deus, pudéssemos viver sempre ao seu lado. Na primeira leitura de hoje, Deus, Ele determina algo para nossos primeiros pais. A Bíblia diz Adão e Eva. Simbolicamente, claro, não queremos nós, no século 21, acreditar, queridos irmãos, em algo que não possa estar dentro do nosso projeto. Na pergunta de a existência, se Adão e Eva existiu, não é só esse interesse que a Bíblia nos fornece. A ciência deixou claro que o humano iniciou há bilhões de anos um homem e uma mulher. A Bíblia relata como Adão e Eva que são os pais do vivente. Mas não cabe nós aqui, ou dentro da teologia, refletir essa questão da sua existência. O que nós queremos refletir é o início da maldade no coração do ser humano. Enquanto Deus estava com eles, protegendo, ao lado deles, Deus disse: não comais desse fruto. Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Ou seja, a morte vem depois do pecado. Mas Deus, então, em determinado momento, afastou, para que eles pudessem ter a liberdade. Liberdade essa que nós, como pessoas humanas, temos. Porque Deus não é autoritário. Nós não estamos aqui obrigados. Nenhum de nós vivemos pela autoridade de Deus, mas sim pela sua bondade, sim pela sua misericórdia, e sim também porque nós não conseguimos viver sem a sua presença do nosso lado. Quando Deus então afasta, aí então começa, queridos irmãos, a sequência dos erros. Quando Deus afasta de nossas vidas, aí também começa a sequência de nossos erros. Não dá. Nenhum ser humano consegue viver sem a proteção de Deus. Nenhuma família consegue viver sem a proteção divina. Não queira fazer isso para vocês e para a família. Não afastamos de Deus. Olha como começa a maldade. O homem que estava junto com a mulher, logo chega a serpente. E a serpente diz: olha, por que vocês não podem comer desse fruto? Porque a mulher diz: porque se nós comemos, nós iremos morrer. Ela disse: não, se vocês comerem, abrirão os olhos, serão igual a Deus, e saberão tudo, o bem e o mal. Terão conhecimentos igual a Deus. E a mulher comeu, errou. Mas quando Deus aproxima, aí, queridos irmãos, eles afastaram de Deus. Deus percebe: por que vocês disseram que estão nus? Vocês comeram do fruto do pecado que eu não permiti? A mulher que me deste comeu. O homem não assume a responsabilidade do que fez. A mulher
não assume a responsabilidade do que ela fez. A serpente me seduziu e comeu. Veja quando começa o pecado. Veja quando começa o orgulho. Veja como começa a prepotência e arrogância de não assumir a sua irresponsabilidade. E olha, Deus, Ele não condena a mulher, Ele não condena o homem, Ele condena o mal, Ele condena a serpente. Deus não condena quem erra, Deus não condena o ser humano, Ele não condena porque Ele condena o pecado. Não foi Ele que criou o pecado, não foi Ele que criou o mal. Aí podemos dizer, mas Deus não criou tudo? Sim, mas não o mal, não a existência do pecado. Ele não nos criou para o pecado, Ele não nos criou para a maldade, porque Ele é amor. Deus é amor. Bastava simplesmente o homem e a mulher reconhecer que erraram. Puxa vida, Deus, erramos. Não, um jogou no outro. E mesmo assim Ele não condena. O mal, sim. Você, maldita serpente, irá rastejar pelo resto da vida. Maldita violência, maldita desonestidade, maldito orgulho, prepotência e arrogância são consequências do pecado. O pecado, sim, não é aceito por Deus, mas o ser humano, sim, Ele ama. Foi criação dele, Ele sempre amou, e tudo que Ele criou é bom. Mas não permitamos que o mal possa entrar, ser maior no nosso coração. Bastava se arrepender, e Deus daria uma maneira de conduzir ele sem o pecado. Basta nos arrepender de nossos erros, que Deus também dá para nós oportunidade de vida, porque Ele é vida. E aí veio o Evangelho. Jesus, Ele é Deus. Jesus, mais do que Deus, Ele foi mais do que exorcista nesse Evangelho. Tem várias partes para que nós possamos refletir. A primeira parte, o mal não consegue ficar perto dele. Aonde ele está, quem está possuído não consegue compreender e ficar perto. Jesus é bom. Eu dizia de manhã, quando ele se apresenta diante de Pilatos, o que se viram nele para poder condenar? Nada. Qual foi a ação ruim de Jesus para que pudesse ser crucificado? Nenhuma. Mas Ele fez isso por amor. Ele realizou essa missão por obediência. A desobediência de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais. Ao contrário, Jesus foi obediente. E toda a missão de Jesus veio do Espírito Santo. Quando ele recebe o batismo, a primeira coisa que ele faz é voltar-se para o deserto, lugar de retiro, e ficar 40 dias e 40 noites se preparando para a missão. Ou seja, ele busca a força do Espírito Santo. E essa força do Espírito Santo, conduzida por Jesus, o Espírito Santo que conduziu ele para o deserto, que levou ele, queridos irmãos, a ser mais forte do que o mal. Porque como pessoa humana, ele foi tentado muito mais do que nós. Se nós não tivermos força, não participarmos da igreja, se nós não tivermos força de oração, não for pessoas que tenham a humildade de Jesus, não a arrogância de Adão e Eva, mas a humildade de Jesus, de buscar a Deus, de buscar a oração, de voltar-se ao sacramento, nós não teremos força para vencer essas tentações do maligno que quer enfrentar muitas vezes, quer entrar dentro da nossa casa, do nosso coração,
quer destruir a nossa família, quer destruir a juventude nas drogas, quer destruir os casamentos. A força, muitas vezes, queridos irmãos, não fica imaginando que o demônio é aquele um de chifrinho, aquele um lá, aquele capetinha que nós imaginamos. Não fica imaginando isso, não. Ele é inteligente. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a nossa arrogância. Ele sabe nos seduzir como a serpente fez com nossos primeiros pais. Ele sabe a fraqueza da nossa família. Ele sabe a fraqueza da juventude. Ele é inteligente. Por isso, se nós não tivermos perto de Jesus Cristo, se nós não tivermos uma vida de oração, de reconciliação, uma participação no sacramento pela nossa força, nós não conseguimos vencer. E assim então foi Jesus, com essa força do Espírito Santo. E aí eles disseram: não, ele está possuído por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Beelzebul é o mal. Beelzebul, queridos irmãos, é aquele que destrói. Satanás, ele fede. Satanás, ele é, mesmo muitas ações, ele aparece como aquela pessoa inteligente, mas ele é mau. Ele não quer ver o bem. Ele não quer ver essa igreja cheia. Ele não quer ver a nossa família bem. Ele não quer ver a juventude feliz. Ele não quer ver essa igreja cheia de pessoas que buscam a alma para Jesus. Ele não quer ver a sua família feliz. Ele quer destruir aquilo que Jesus fala em João 10 do bom pastor. O mau pastor é aquele que vem destruir e matar. É o que ele quer. Ele fica feliz quando um criminoso age por ele. Ele fica feliz, queridos irmãos, quando uma pessoa dele. Então muitas pessoas acham, tirar demônio, um exemplo, é ir fazer oração e a pessoa está possuída, e aí o padre ou alguém que é voltado pelo Espírito Santo de oração tira o demônio. Que isso? Tirar o demônio não é fácil. Aquele que mata o irmão, ele não mata porque ele está com o Espírito Santo, porque ele está com o espírito do demônio. Aquele que mata o pai, aquele que mata uma pessoa, não foi Deus que deu a ele, foi o demônio. Então ele existe. O padre nesse século 21 falando disso, ele existe. Ele quer entrar na nossa casa. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer que você tire a vida de uma pessoa assim. Ele é mau. E por isso, ele sendo mau, ele age pela força do mal. E por isso que Jesus diz: Satanás pode ficar dividido contra Satanás? Claro que não. Às vezes a gente vê um traficante contra outro, é busca de poder. Ou ajudando o outro, é busca de poder. Não é porque eles se gostam, não. Não é porque eles se amam, não. Um quer ajudar o outro, às vezes, para destruir outras vidas. Mas Deus está do nosso lado. E por isso que Jesus diz, queridos irmãos, quem pecar contra ele, poderá receber o perdão. Pecaram contra Jesus. Quando ele estava na cruz, eu falei muito isso na sexta-feira. Quando Jesus esvaziou a si mesmo, obedeceu o Pai, não lembrou da sua divindade, substância divina, viveu como servo, esvaziou, foi obediente, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, fiel, obediente até a cruz. E na cruz quem morreu foi Jesus. E muitos ali caçoavam. Ué, não salvou a muitos? Salva a ti mesmo. Não salvou, não ressuscitou Lázaro? Desce daí, se é Deus de verdade. Mas ele não veio para si.
Ele não veio para si próprio, ele veio para salvar a nós. Ele veio pela nossa família. Ele veio por aquele criminoso que está lá preso. Ele veio por aquele jovem que nesse momento estão aí se drogando. Ele veio por cada um de nós, pela nossa família. Por que ele ia pensar em si próprio? E aí ele diz, ó Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele determina no Evangelho que aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, é porque nós nunca podemos pecar contra a ação de Deus. Queridos irmãos, nós podemos ter tudo na nossa vida, mas não tire Deus, não peque contra Deus, não blasfeme contra Deus. Pode ver a vida de muitos artistas, de muitas pessoas famosas, que se achavam acima do bem e do mal, que pecaram contra Deus, como terminou. Veja a vida de quem acha que não precisa de Deus. A fama é momento. A fama é só o momento que a pessoa vive. Deus é eterno. São Paulo diz isso na segunda leitura. Que nós não busquemos aquilo que é visível, mas aquilo que é invisível. Que a nossa casa, que é humana, pode ser destruída, mas a nossa casa criada por Deus jamais será destruída, porque é eterna. Construamos não só morada aqui, mas também na vida eterna, fazendo bem, amando, perdoando, ajudando as pessoas a aproximar o seu coração perto de Jesus. Sejamos bons, afastamos do mal, afastamos daquilo que é ruim. Às vezes as mães chegam para mim e dizem, Padre, eu criei 3 filhos. 2 filhos meus é muito bom. O outro, eu não sei quem puxou, não sei onde errei. É a convivência, é a sociedade, é a nossa amizade, é com quem vocês andam. Andam com pessoas boas, andam com pessoas honestas, andam com pessoas de Deus, para que eles levem vocês perto de Deus. Agora, comece a andar com traficante, comece a andar com quem não vale nada. Vocês meninas começam a namorar esses vagabundos, começam a namorar essas pessoas que não dão valor para a vida de vocês, como os pais de vocês dão valor, para ver onde vai parar a vida de vocês, ou na cadeia ou no cemitério. Busque mais a Deus enquanto é tempo. Aí então eu vou concluindo dizendo a riqueza do Evangelho de hoje. Quando lá fora estava Maria e os apóstolos, e disseram para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Está aqui. Somos nós, amigos de Jesus. Sejamos amigos de Jesus. Isto basta para fechar essa reflexão.